Sejam bem-vindos ao Diálogos Autênticos, um podcast para chamar de seu. Aqui nós vamos ter um bate-papo descontraído sobre temas difíceis da vida, como relacionamentos, conflitos familiares, gestão financeira e carreira. Eu sou Laila, advogada especialista no direito das famílias e sucessões, e você pode me encontrar nas redes sociais com @LailaProcope. Compondo esse podcast comigo tem mais 3 especialistas. E hoje a Raiza, nossa planejadora financeira, não pôde estar presente porque ela tirou férias. Olha que notícia boa. Vai fazer falta, mas a gente vai conseguir manter esse episódio durante o mês. Além dela, nós temos também a Ana Gabriela Pettinelli, que é médica da psiquiatria, e a Lilian de Bernardi, psicóloga. Olá, eu sou a Lilian de Bernardi, eu sou psicóloga clínica e você pode me encontrar nas redes sociais no @Lilian de Bernardi. Meu nome é Ana Gabriela Pettinelli, eu sou médica da psiquiatria e você pode me encontrar nas redes sociais no @Ana Gabriela Pettinelli. Lembrando que você pode encontrar esse podcast nas redes sociais com @diálogosautênticos.podcast e também nas plataformas de podcast. Gente, eu gravo isso todo dia e eu sempre fico confusa na hora de falar o arroba. Gente, hoje Normal. O tema é um tema bem complexo, porque é um tema novo. Nós vamos falar sobre o papel da tecnologia na família moderna. Então, temos aqui a entrada da internet, as redes sociais, que são super recentes. Isso, com certeza, impacta muito nos relacionamentos familiares, na saúde mental do indivíduo e da família e nos processos. Começando por você, Lilian, qual que é a sua visão sobre isso? Eu sei que é um tema desafiador. Sim. É um tema bem desafiador realmente, é um tema muito novo, né? Relativamente novo ainda para nós. A gente ainda está compreendendo, estudando, avaliando impactos, né? Então, a gente tenta pincelar um pouco, tenta falar um pouco sobre o tema, mas é um tema extremamente complexo, né? Então, como que isso impacta na vida de um sujeito aí como um todo, né? Seja de uma criança, seja de um adolescente, mesmo de um adulto, dentro de uma estrutura familiar, né? Então, hoje a gente sabe que a gente tem aí diversas redes sociais, inteligência artificial que entrou aí agora mais recentemente, né? Para, em alguns pontos, contribuir, em outros pontos, nem tanto. E então, como que isso impacta, né? Aí a vida mesmo, né? De um sujeito, né? Então, hoje a gente sabe que tem crianças muito dependentes da tecnologia. Não só crianças, eu infelizmente sou. Sim, Não, mas na criança... Você não vê o impacto disso ainda, o nível de dependência do que a gente vê no consultório. Para a criança, isso é assustador, sabe? O tanto que as crianças hoje estão dependentes das telas, sendo bombardeadas, né? Recebendo um bombardeio de informações, de notícias, de estímulos, de tudo que vem acontecendo aí nas telas. Então, o impacto na saúde mental para essa sobrecarga, ele é gigante. E a gente pega, né, Ana, isso muito nos consultórios mesmo, né? Crianças extremamente agitadas, com crises de ansiedade, deprimidas, gerando aí diversos transtornos que vão prejudicando a vida e a saúde mental da criança. Então, é impactante. Você fala isso, eu não consigo não pensar nos coaches, mini coaches que tá tendo. Olha. E, gente, ver uma criança de 8 anos falando, porque se você não trabalha, se você não consegue isso, se você não consegue isso, é um fracasso. E aí a pessoa com 20 anos já tá se sentindo um fracasso, ela ainda tem que pensar na faculdade, porque você tem que ter vencido na vida na infância. A questão é que com 8 anos você não tem o seu córtex pré-frontal formado. O seu cérebro não está completamente formado. Você não tem seu cérebro por inteiro. O seu cérebro não está inteiro. Você está querendo definir como as outras pessoas vão viver. E aí isso fala muito sobre os pais, sobre essa criação, né? Então nós vamos chegar nesse ponto. Mas você falou, é meio novo, é desafiador. Gente, a gente parou para pensar que a gente não tem uma geração que viveu a vida inteira ainda na presença da tecnologia do jeito que a gente vive. Eu sou mais velha do que o Google. Sim. Todas nós. Todas nós. E assim, a gente tem isso como algo tão intrínseco no dia a dia. É o Google, algo básico. Gente, são coisas com menos de 30 anos. A gente não tem uma geração que tenha vivido a vida inteira
na presença desse nível de tecnologia. Na verdade, a gente não sabe nem como as coisas vão chegar, porque os grandes estudos que a gente tem foram feitos na década de 70, 80, 90, onde a gente tinha televisão como referência de tela. Depois disso, o celular virou referência de tela, tablet virou referência de tela, computador virou referência de tela. Agora a gente tem notebook, a gente tem outras coisas que não existiam quando essas coisas foram mensuradas. Que fica do seu lado 24 horas por dia. E você postando e se expondo. E quando isso parte de uma criança, me preocupa bastante. Isso não existia. E assim, na história do mundo, 20, 30 anos é ontem. 200 anos é ontem. Imagina 20, 30 anos. E assim, a gente tá falando de... vocês falaram da IA. Gente, a IA é uma coisa que tá ali pro público geral há 4, 5 anos. Não, já se estudava isso, já tinha... Beleza. Mas há 4, 5 anos é que isso faz parte da nossa cultura. Talvez até menos. E é assustador, assim, quando se fazem vídeos, por exemplo, às vezes eu fico na dúvida, esse vídeo é verdadeiro, esse vídeo não é verdadeiro, e eu tenho que pesquisar, porque é muito realista. É muito real. Sim. Isso é um perigo. Eu lembro, gente, que isso já tem muitos anos. Na época, a menina que aconteceu isso era menor de idade, hoje ela já é uma mulher adulta, casada, mas ainda não se falava em IA, deve ter uns 13 anos atrás. E ela tinha as fotos no Facebook. Alguém pegou a foto dela, era uma criança, tipo, 13 anos de idade, e montaram o rosto dela numa foto pornográfica, espalharam isso pela rede, aí foi um crime, teve que ter processo para resolver. Mas imagina como isso não pode acontecer hoje. Isso está muito mais pulverizado hoje. Isso é muito mais fácil de fazer. Muito mais fácil. Isso e muitas outras coisas piores. Exatamente. A gente agora tem que tomar cuidado, porque antes a gente falava que, mas mandou mensagem de um número que não era meu, falando que era eu. Gente, as pessoas fazem agora chamada de vídeo. Chamada de vídeo. Com imagem e som. Voz, né? Que é assustador. Então, as coisas estão indo muito rápido e a gente não está acompanhando, sabe? Assim, o nosso cérebro não é capaz de acompanhar nessa velocidade toda, não. Não é. E se a gente não colocar limite na tecnologia, a gente pode ser engolido por ela. A tecnologia é ruim, é péssima, é um monstro? Não. Mas a gente tem que entender que ela é ferramenta, ela não é modo de vida. Ela é ferramenta. E especialmente quando a gente pensa em crianças, sim, a gente tem que ter esse cuidado. Idosos também, porque a minha avó, por exemplo, ela é um perigo na internet. Ela acredita em tudo. É verdade. E ela passa fake news, assim, numa velocidade impressionante. É isso. Em relação às crianças, assim, a orientação que a gente dá, né, principalmente para os pais, é que estejam atentos aos seus filhos, né? Estejam atentos. A criança, ela precisa, como a Ana falou, né? O cérebro não está totalmente desenvolvido, ela precisa de um limite. E o adulto é que precisa estabelecer esse limite. Então, ele precisa, sim, ter horários para assistir telas. Ele precisa ter um limite de tempo para ficar na frente das telas, né? Precisa se entender o que é que essa criança está vendo, o que ela está procurando, quais os sites que ela está acessando, quais os tipos de conteúdo que ela está assistindo na internet. E talvez até limitar as redes sociais, né? A Amanda esses dias comentou que a filha dela não acessa rede social. E aí as coleguinhas ficam tirando sarro e tal. Ela tem, na verdade, 1 hora no sábado para poder usar. As que ele quiser, é sob vigilância. E aí as coleguinhas falam, mas você não tá acompanhando? Ela, não tá, você não é todo mundo. E isso, às vezes, até ajuda a fortalecer a criança, o desenvolvimento dela. E aí, assim, você que é pai e mãe, ou conhece alguém que tem filho pequeno, encaminha agora para alguém, porque essas pessoas vão precisar disso. Pela Sociedade Brasileira de Pediatria, com estudo, crianças até 2 anos não devem ter acesso à tela. De 2 a 5 é, no máximo, 1 hora por dia com supervisão. Com supervisão, tá? Isso é importantíssimo. De 6 a 10 anos, de 1 a 2 horas. Não pode passar de 2 horas, tá? E segue com supervisão. E a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, e agora eu sei que os adolescentes vão ficar chateados, revoltados, mas é uma necessidade, isso é pro bem deles. De 11 a 18 anos, não pode passar de 3 horas por dia. A média é de 2 a 3 horas por dia. E também com supervisão, segundo a recomendação. Por quê? Lógico, a supervisão não vai ser da mesma forma que uma criança de 6 anos.
Mas esse acesso precisa ser supervisionado. Os pais precisam saber quem está do outro lado, como é que tá, o que está acontecendo e qual que é o acesso. Porque as coisas acontecem, e é assim, as coisas acontecem quando os pais vacilam. É quando alguém não supervisiona 100%, é quando você confia cegamente, é quando você não tá vendo, entendeu? Então, a recomendação é exatamente essa. E sobre isso, Ana, eu queria até falar. Esses dias eu descobri uma coisa que me chocou muito, que é uma trend naquela nova rede social dos videozinhos, eu não vou falar o nome para o vídeo não cair, né? Aquela que você fica o dia inteiro assim, sabe? Eles botam um vídeo que parece uma coisa muito boba, por exemplo, um lago, uma coisa cortando massinha, aquelas que prende. E pequenininho, lá em cima, tem um outro vídeo, que é o vídeo que realmente eles querem compartilhar. E aí é um vídeo de pornografia, um vídeo de violência extrema, um vídeo com pessoas desvivendo, sabe? É uma coisa muito pesada. E aí, essa rede social nem sempre pega. Imagina isso cair na mão do seu filho de 10 anos. Isso pode, inclusive, gerar um problema sério. Sim. Isso ainda é uma coisa mais visível. E quando você passa na sala, seu filho tá com o iPad, o tablet, sei lá, a tela na mão, e você passa, ele tá assistindo desenho. E você fala, tá assistindo desenho, tudo sob controle. E aí, o que você não sabe é que o desenho que ele está assistindo, na verdade, é uma edição feita por IA ou por alguma outra coisa, com conteúdo completamente fora da faixa indicativa. Violento, com exposição sexual, com outros conteúdos que não são exatamente aqueles que deveriam ser. Exatamente. Gente, eu lembro quando, na minha infância, isso acontecia. E era muito mais tranquilo do que hoje. Tinha aqueles Happy Friends, alguns desenhos que era assim, violência por violência. Mas hoje, realmente, às vezes você pega... Crianças da década de 90, a gente sabe que a censura, ela não existia. Mas a gente viu, né, que isso é prejudicial. Tanto que existe legislação para isso. Hoje, eu acho pior, porque antes, por exemplo, se eu estivesse assistindo isso, meu pai conseguia identificar o que eu estava vendo. Mas hoje, por exemplo, pode ter ali o vídeo da Peppa Pig, que é o único desenho de criança que eu conheço, com IA, e às vezes a criança está ouvindo de fone e parece normal de fora, mas a Peppa Pig está falando atrocidades e coisas muito sérias. Você falou um ponto importante aí, Laila, a questão do fone, né? Muitas vezes os pais dão o fone como uma opção de sossego, né? Quero ficar sossegado, não quero ficar escutando esse barulho desses vídeos que esse menino está assistindo, desse desenho e tal, quero ver o meu programa aqui sossegado e tá com fone no menino. E aí, minha gente... Você acabou de perder todo o acesso ao que seu filho está acessando. Acabou de perder o acesso. E aí, de vez em quando, você escuta o menino rindo, de vez em quando você escuta o menino falando alguma coisa e tal, mas você não tem noção do que está se passando ali. Então, cuidado com os fones de ouvido. A criança não vai ter acesso a um fone de ouvido se você não der para ela, né? Então, porque criança não trabalha, criança não compra coisas. Não paga internet, não tem como ela acessar sozinha. Ah, meu filho... Não fica bravo não, mas é verdade. A gente vai falar. Meu filho não come isso, só come se fizer aquilo. Meu filho só passa 8 horas por dia na tela. Meu filho... Quem deixou? Quem disponibilizou? E aí entra a autorresponsabilidade dos pais. Sim, e isso, inclusive, ensina a criança a lidar com frustração. Porque eu tenho visto agora com essa ampla exposição, né, na internet, várias crianças que simplesmente não conseguem lidar com isso e os pais não conseguem auxiliá-las a aprender a lidar com a frustração. E isso é importantíssimo, né? Isso faz parte da constituição do sujeito. Ele precisa aprender a lidar com as frustrações, né? E não é a gente evitando que a gente está ajudando a criança ou o adolescente a passar pelos enfrentamentos. Ele precisa aprender a passar, né? Por mais que doa nos pais, muitas vezes, ver um sofrimento, ver uma criança chorando, ver uma criança esperneando, mas ela precisa, o limite precisa ser dado para ela, né? Ela precisa compreender até que ponto ela pode ir, até que ponto ela precisa respeitar o outro, até que ponto que eu posso fazer simplesmente o que eu quero e até que ponto não. Hoje não dá para fazer o que eu quero, eu tenho que fazer
de outra forma. Então, o limite é extremamente importante e a criança precisa aprender a lidar com frustrações, com situações difíceis e delicadas que ela vai passar na vida. Isso vai fazer com que ela se constitua como um sujeito adulto equilibrado. Gente, isso é muito legal. Uma vez eu trabalhei no escritório e a minha chefe, na época, contou um caso da filha dela que eu achei sensacional. Pena que a Raiza não tá aqui hoje, porque ela ia adorar a história. Mas, assim, a menina, entrando na pré-adolescência, ali faz dos 12 anos, e na escola, todas as coleguinhas tinham uma boneca específica. E aí ela chegou em casa arrasada, falando que elas estavam tirando ela de lado, porque ela não tinha boneca e tal. E aí o pai falou, eu vou comprar essa boneca agora. E a mãe me contando, tipo assim, eu falei, não vai comprar. E aí ela falou que como foi, assim, daqui a 3 semanas é o seu aniversário. Eu vou te dar tanto, seu pai vai te dar tanto, a sua avó vai te dar tanto, e aí você vai conseguir comprar essa boneca. E aí ela foi contando como que, até chegar nesse aniversário onde ela ia comprar a boneca, ela foi fortalecendo a filha dela, pra filha dela não se sentir diminuída e conseguir lidar com aquela situação. Gente, eu achei essa história tão legal. Chega a arrepio. Não é? Porque é isso. Essa construção, e aí ela tá nas pequenas coisas, é isso que vocês estão falando. É assim, não, olha, tem um limite aqui, isso aqui é uma regra, não dá, porque as pessoas pensam sobre você, não é o primordial. Você não é menos porque você não tem uma boneca. Você não é menos porque você não passa 6 horas na tela igual os seus colegas. Muito pelo contrário. A gente tá num processo, né, na infância e adolescência ali, e aí a gente fala, né, usa os 25 anos como o ponto final, porque é onde mais ou menos as coisas se estabilizam. Informação do cérebro. O cérebro tá em formação. Então, a gente fala muito a gente pensa, né, coisa de nasceu antes de estar pronto. Fala muito do canguru, que fica na bolsa ali um tempo. Gente, o ser humano tem um processo não tão óbvio, mas muito parecido. Uhum. Não é à toa que a gente tem legislação para que as pessoas até certa idade sejam consideradas totalmente ou parcialmente incapazes, que elas precisam de suporte para tomar decisão, para ter limite para a coisa toda. O córtex pré-frontal, que é a parte basicamente da frente do seu cérebro, ele é responsável por algumas coisas específicas. Capacidade de planejamento, capacidade de execução do que foi planejado e capacidade, basicamente, e acho que nesse caso mais importante, de conter impulso, de criar um tempo de resposta. E aí, quando isso não existe, esse tempo de resposta, ele precisa ser treinado. E aí é o que você vai criando maturidade no cérebro. Por quê? Porque toda vez que acontece uma situação, seu cérebro gera um impulso nervoso e ele precisa dessa adaptação. Só que, se você nunca tem esse processo de adaptação do não pode, existe um limite aqui, as coisas precisam acontecer assim, assim. Se isso não existe, esse processo não existe, esse adulto não vai passar por isso. E aí, essa conexão cerebral em específico não foi formada. Quando a fase, que a gente fala dos 25 anos, né? Que é a fase em que as coisas começam a acontecer em bem menor proporção. É uma corrente muito específica e é uma criação, né? De um processo que não foi criado. É um processo que não foi criado na sua vida. Você chega numa idade em que você simplesmente não sabe. Só que a vida vai te cobrar. Então, o seu filho vai ser cobrado por isso. Só que se ele não passou por esse processo, não aprendeu, ele não sabe fazer. E é muito mais difícil aprender dessa fase em diante. E nisso a gente pode ver até as queixas que se tem hoje sobre o mercado de trabalho. Porque a nossa geração dos millennials, a gente aprendeu que a realização seria através do trabalho. E aí a gente viu que não, tem até aquela história da frustração millennial, que é descobrir que não, você não tem como supra-sumo da sua vida o trabalho. Você não é sua profissão. E aí a gente criou, exatamente, a gente criou filhos, porque essas crianças são os nossos filhos. Uhum. Nós criamos filhos falando, não é isso, não, você vai ter. E aí agora tá chegando uma galera no mercado de trabalho que não consegue gerenciar a frustração, que não consegue lidar com hierarquia, que não consegue esperar, que acha que o júnior vai entrar tendo a mesma responsabilidade, salário e capacidade daquela pessoa que tá lá há 10 anos. Isso é um problema. Às vezes eles não esperam a mesma responsabilidade, eles esperam o mesmo reconhecimento. Mesmo reconhecimento. É verdade, é o mesmo... Gente, tem uma advogada que falou que virou pro advogado dela, era um advogado pleno, mais novo do que a gente, mas ainda assim pleno, e falou, olha, esse relatório que você enviou pro cliente não pode estar assim, 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 tem que estar desse jeito. E ele falou, então eu vou embora. Ele levantou e foi embora. Gente, é ótimo a gente aceitar
que nossa vida não é mercado de trabalho. É ótimo a gente colocar limites, mas tem que ter limite no limite que você está colocando. Sim. A hierarquia é real. Você viu, Ana, eu não sei se você estava na reunião que a gente estava fazendo de network, e alguns convidados ficaram o tempo todo mexendo no celular. A gente falava com eles no celular, e eles faziam ligação. Como eu falando com você, Lilian. E a pessoa, não, porque isso, porque aquilo. Gente, isso é surreal. E isso tem muito a ver com esse excesso de tecnologia que gera talvez até uma desumanização de quem está em volta. Exato. Não tem o limite para coisa. E aí, qual que é o problema disso? A gente vê isso no comportamento, mas a gente não pensa, às vezes, que esse comportamento, ele tem um processo por trás. Toda vez que você faz uso, por exemplo, de tela de maneira geral, ela gera algumas coisas. Mas, basicamente, seu cérebro está recebendo uma quantidade gigantesca de informação, porque a gente está falando de luz, e aí, né, cor. Então, você recebe a luz de uma cor é uma coisa, de várias cores é outra. Seu cérebro interpreta aquilo como uma sobrecarga. Som. E o processamento do que está acontecendo. Então, é muita coisa ao mesmo tempo. E quando você tem um cérebro imaturo, né, que não está completamente pronto ainda, um cérebro imaturo, passando por esse processo de receber sempre tudo isso de estímulo, é um cérebro acostumado com dopamina, que é o cérebro que está acostumado com a movimentação, muita coisa acontecendo. Só que o mundo real não é assim. Então, essas crianças não sabem lidar com o tédio. E o tédio é necessário para formar cognição. Porque a partir do momento em que você tem tédio, é que você consegue começar a pensar. Você só para pensar, sai do automático, começa a exercer criatividade, novas habilidades, quando você tem tédio. Uma criança que não tem tédio, ela não pensa por si só. Não produz, né? Não tem criatividade, não aproveita esses momentos para poder criar. E um adulto que não... Uma criança que não pensa por si só vira um adulto que não pensa por si só. E você falando isso, me vem duas coisas à mente. Primeiro, isso facilmente poderia ser usado num processo para discutir guarda. Então, esses mini coaches, por exemplo. Eu consigo visualizar um processo onde um pai ou uma mãe alega maus tratos ou negligência por causa da superexposição dessa criança, porque ela está sofrendo um bullying, e realmente é uma questão. E você falando sobre essa falta do tédio, eu não consegui não pensar na questão que tem se falado muito hoje sobre pornografia. E isso gera problemas em muitos casais, de vício em pornografia, eu não sei se realmente é um vício, mas casos de impotência sexual em pessoas que são viciadas em pornografia, porque não tem aquele mesmo estímulo rápido e aquela coisa que você vê num vídeo pornográfico. Isso realmente pode acabar um casamento. Sim, existem várias formas de compulsão e dependência, e essa é uma delas. Ela é mais rara do que a média, né, do que as pessoas colocam ali. Mas isso acontece pela dependência ali de algo que é um grande estímulo, porque as pessoas não sabem lidar com estímulos reais, estímulos menores. Porque quando você vê tela e aquela coisa cinematográfica e tudo mais, e aí isso serve tanto para pornografia, quanto para desenho, quanto para N coisas, é tudo muito. Só que a vida real não é assim. Até essa questão de compras. A vida real não é assim. Isso, Ana. Eu queria vou te colocar também numa saia justa. Vocês duas, tema complexo, eu imagino que não dê para aprofundar muito, mas hoje tá viralizando muito, se fala muito no tal do jejum de dopamina. O que vocês acham disso? Que eles falam assim, a Lilian não é tão aprofundada na internet que nem nós duas, né, Ana? Que a gente acompanha mais, então vou te introduzir no tema. Tem uma galera aí que fala o seguinte: hoje a gente tem dopamina gratuita. Basicamente, tudo que você faz tem dopamina que você não lutou para conquistar. Sim. E isso vai te desregular completamente. E é por isso que você tem depressão, ansiedade, impotência e um monte de coisa. E eu queria saber a opinião de você sobre isso. Porque assim, eu sou absolutamente leiga, eu assisto, eu falo, gente, não sei. Mas, ao mesmo tempo... Eu sou do contra. Eu acho que... Eu tenho um problema com esses nomes muito midiáticos. Jejum de dopamina. Para vender, né? O curso. Isso aí é a galera que quer vender muita coisa. O que eles não querem que você saiba, mas eu vou te entregar por apenas 3 parcelas de R$1.000. Exato. O que ninguém quer que você saiba, mas está escrito no livro. Se você ler, dá para interpretar isso sem muito sensacionalismo. Qual que é a questão dessa grande treta da dopamina? Primeira coisa, dopamina é um dos principais neurotransmissores, não o único, e aí a galera esquece que nenhum neurotransmissor funciona sozinho, tá? Que age nessa parte do córtex pré-frontal que eu tô falando tanto aqui hoje. Qual que é a questão?
é o que faz essa parte toda funcionar. Tanto para controle de impulso, quanto para iniciar atividades que você planejou, quanto para organizar um planejamento razoável. Então, ela interfere em algumas coisas mesmo. Por exemplo, nesse hiperestímulo de tela e vídeo, áudio, tudo, que é uma coisa que tem um limite, tem que ter um limite. E para um adulto também tem que ter um limite, tá? Isso costuma, né, deixar a pessoa mais agitada e tudo. E aí, quando isso se torna um padrão, provavelmente você vai caminhar aí para uma ansiedade, para um transtorno de ansiedade. Fora o conteúdo disso tudo, que geralmente é um conteúdo de comparação. A internet é o lugar da comparação. A internet é um lugar que não existe físico, mas ele é o lugar da comparação. Onde todo mundo só expõe um lado específico, onde todo mundo só expõe as coisas pensadas para gerar impacto, onde as coisas são para serem avaliadas e comparadas e medidas. E o mundo não precisa ser assim, e não é assim. A vida real não é assim. Uhum. E outra coisa é que quando você tem esse estímulo todo, realmente, por exemplo, não há um treinamento para foco. A gente assiste vídeos de 30 segundos. Os vídeos longos têm 1 minuto. Gente, eu não consigo ver filme, mas... Porque eu não tenho paciência. É isso. Só que um vídeo de 1 minuto, ele te traz uma informação completamente rasa. Ele te traz informação, não te traz conhecimento. São 2 coisas diferentes. Conhecimento exige profundidade, né? E aí ele te traz isso, só que ele te traz uma miríade de informação. Então você libera dopamina porque é algo novo, né? Da novidade. Aí você passa pro próximo vídeo. Daí 30 segundos você começou de novo. E você faz isso centenas de milhares de vezes num dia. A hora que você precisa do seu treinamento, né? De funcionamento do seu cérebro ali da dopamina, para você fazer uma atividade de 40 minutos, 1 hora, você não tá habituado. E você não consegue, e aí as pessoas ficam, mas tudo é TDAH agora. Realmente, há uma confusão. Porque você não vai conseguir. Essas crianças de agora têm uma chance a ter dados maiores subclínicos aí, né? Ter sintomas que parecem com déficit de atenção, mas que de fato não são. Que a gente vai ter muito trabalho para reavaliar essa galera aí pra frente. Porque elas não foram treinadas para ter atenção. E elas podem estar ansiosas também, né? Que simula elas sintomas de TDAH. provavelmente estão ansiosas. Elas muito provavelmente estão ansiosas. Inclusive, aproveitando isso que você Só falou... que tudo isso é o que a gente está vendo agora e a gente não faz ideia da dimensão acontecer. desse impacto daqui 40, 50 anos, daqui 100, 200 anos. Porque tudo que a gente tem é uma avaliação dos últimos 20. É uma avaliação dos últimos... É muito recente, gente. Eu até anotei. E a primeira avaliação... rede social é de 97. E eu vou te mais dizer nova do mais, que eu. A avaliação dos últimos 20 não é igual 20 anos atrás e agora. As redes sociais de 20 anos atrás, elas eram para você mandar mensagem, escrever texto. De vez em quando você conseguia postar uma foto. Hoje, você tem estímulo em vídeo, áudio, centenas de vídeos, tudo ao mesmo tempo. E aí, tudo isso é ruim? Não. Vamos deixar claro que acesso à tecnologia e informação não é ruim. Mas tem que ser bem usado. Tem a questão do só querer aparecer, porque na rede social todo mundo é sucesso. E tem a questão da profissionalização também dessa rede social que gera renda. E aí a gente entra em 2 aspectos. Primeiro, sobre só querer aparecer. Gente, isso pode te atrapalhar tanto no processo. Acho que eu já falei em outro episódio. Mas se você coloca lá que você tá viajando pro exterior, que você tá na academia mais cara, que você tá comprando bolsa na Prada, que você tá num restaurante chique... Pode ser 10% da sua vida. Em um processo de fixação de alimentos, por exemplo, teoria da aparência significa que, aparentemente, você é uma pessoa rica e você pode contribuir muito. E talvez seja uma dissimulação, seja uma simulação. Você está fingindo que você tem o carro importado. Outra coisa, a questão da profissionalização das redes sociais. Hoje isso gera renda, e muita renda com rede social. Tem a exposição de crianças, porque isso... gera dinheiro, então tem várias crianças que são colocadas ali para fazer vídeo, para fazer as coisas, fazer gracinha e tal. E nisso a gente entra num tema muito novo, que é complexo e brilhantemente explicado pela doutrinadora Ana Carolina Brochado, que é a questão do testamento digital. E aí, saindo um pouco aqui da família, indo para a sucessão. Pensa, as blogueiras, essas redes sociais, canal no YouTube, que levanta muito dinheiro. Rapidinho, só pra gente deixar claro que
Só para vocês, advogados, faz sentido essa diferença de família e sucessão. Pra gente, continua faz sendo nada. família. Tudo família. É tudo família. Gente, na família nossa quando cabeça. tá vivo, sucessão é depois que morre. Continua sendo família. Continua sendo família. Na nossa cabeça é. Não, Só mas pra tá deixar isso certo. claro. Mas vocês já pararam pra pensar, gente? Essas blogueiras, canais no YouTube, que tá ali fazendo dinheiro, já pararam pra pensar o que acontece quando a pessoa que é dona do canal falece? Aquilo gera renda. E hoje se fala muito sobre o testamento digital, que é a disposição desse patrimônio digital, que é um tema interessantíssimo, super recente. Como eu disse, se alguém quiser aprofundar, Ana Carolina Brochado fala sobre isso de forma brilhante, é sensacional. E se você tem a rede social e está monetizando, vale muito a pena você fazer uma consulta para pensar em fazer esse testamento digital. Tem casos de rede social apagada, tem casos de falecimento, isso pode ser uma dor de cabeça e sim, entra ali na parte de sucessão e família. Não parece óbvio, eu sei que é confuso. É confuso, né? Eu fiquei aqui pensando, eu nunca tinha pensado nisso, gente. Eu sou meio leiga dessas coisas, assim. Mas que loucura, né? Você ter uma rede social ou você ter um canal, né? Que é muito comum hoje, para ganhar dinheiro, né? É dinheiro, exatamente. E como que é feito isso, né? Você tem que pensar até nisso agora, né? E se eu morrer, para quem fica meu canal? Quem vai tocar meu canal? Quem vai ficar com o dinheiro que eu recebo pelo meu canal? É porque o canal tá lá, gerando, né? Uma loucura. Propagandas que você fez, tem blogueira que lançou marca de roupa, de maquiagem, de perfume, e aí? Eu acho que na marca fica um pouco mais óbvio, né? Mais óbvio que você vai receber o dinheiro, mas ninguém pensa muito em rede social, em canal no YouTube, e o vídeo tá lá, e sem dono. Porque hoje você grava um vídeo, vai no WhatsApp e divulga para 1 milhão de pessoas e acabou, né? E é uma coisa que tem que ser pensada. E é uma faca de dois gumes, porque o objetivo é ser acessado e visto pela maior quantidade de gente possível. Pra levar aquilo que você fez pra maioria das pessoas. Mas tem que pensar até que ponto você tá fazendo isso pra que isso não seja prejudicial pra você, né? Exatamente. Gente, esse tema, ele é tão rico. Eu acho que esse episódio, assim, a gente falando sobre internet, a gente vai de um ponto pro outro, porque isso define muito bem o que é internet e rede social. Inclusive, se vocês gostaram disso, deixa aqui nos comentários se vocês querem que aprofunde algum tema específico, porque a gente pode falar sobre o trabalho infantil nas redes sociais, a gente pode falar sobre direito de esquecimento, a gente pode falar sobre cyberbullying, a gente pode falar sobre a facilitação do acesso de idosos à família através de tecnologia. E, assim, é um caminho muito rico. Mas, por agora, a gente precisa encerrar esse episódio. E eu gostaria que cada uma, como de praxe, desse uma opinião do apanhado geral do que a gente conversou aqui hoje. Então, eu acho que, como a gente falou incansavelmente aqui, né? É um tema muito novo, que a gente está aprendendo, mas com o que a gente já tem de informação sobre isso, é importante que a gente tenha cuidado, né? Saiba usar. Mais uma vez, a tecnologia não está aqui para o mal, né? A gente precisa aprender a usá-la para o bem, a nosso favor, como nossa aliada, né? Então, tendo controle, tendo limite, sabendo usar ela para o bem, eu acho que isso fecha bastante disso que a gente falou aqui hoje, né? Eu acho que o principal, né? É isso, desse cuidado, dessa supervisão, desse tempo adequado, mas além de tudo isso, de usar isso de uma forma saudável. E usar a tecnologia para coisas positivas, usar a tecnologia para aproximar as pessoas que estão longe, então, né? Coisas que a gente não falou, que a gente falou muito das coisas que a gente deve ter cuidado. Mas a gente sabe que chamada de vídeo é muito útil, aproxima as pessoas. A gente sabe que a tecnologia pode ser utilizada, inclusive, para compartilhar momentos com pessoas que são importantes pra gente, não estão ali naquele momento, para registrar momentos, mas para usar isso também como tempo de qualidade. Então, assim, olha, meu filho vai ficar aqui 4 horas sem ter o que fazer. Ele vai usar o celular 1 hora, e aí depois dessa 1 hora, a gente até pode usar outro tipo né, tentar... A outra 1 hora a gente vai assistir um filme. A outra 1 hora a gente vai fazer algo junto. Sim. Então, usar essa tecnologia para algo positivo. Fazer um uso saudável dela. Sim, sem dúvida. Para fortalecer esses vínculos e esses laços. Exatamente. Gente, sobre internet, rede social,
Como advogada, eu acho importante falar, tudo que está ali na internet pode ser usado como fonte de prova em um processo judicial. Seja para reconhecer uma filiação socioafetiva, seja para reconhecer abandono, negligência com criança, seja para reconhecer a sua capacidade financeira, onde você trabalha. Se você está em um processo de divórcio, saiba que a advogada da outra parte estará buscando você na internet. Então, toma cuidado com o que você coloca, o que você expõe. Porque isso pode te gerar muita dor de cabeça lá na frente. Conversa com o seu advogado, mostra para ele e vê se, ok, não é que não possa postar, mas tem que ser postado com parcimônia. E por aqui, nós ficamos com mais um episódio do Diálogos Autênticos. Tema desafiador, tema complexo, riquíssimo, que eu gostaria muito de trazer de forma mais detalhada no futuro. E lembra aqui de deixar o comentário se você quer que a gente trabalhe um pouquinho mais um desses temas, de deixar o seu joinha, porque isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas. E eu te vejo no próximo episódio.